Alessandro quer falar? Ele levantou, Alessandro Ribeiro, tá com a mão levantada aí faz um tempo. Alessandro, quer falar alguma coisa? Alessandra é de Petrópolis. Mas esse foi engano. Ah, tá, obrigado. Boa noite a todos. Oi, boa noite. Sou Alessandro de Petrópolis. Ah, galera, a gente só tá esperando. Tem mais uma galera aqui entrando. Mais uns 3 minutinhos aí a gente inicia, beleza? Como é primeiro aí, a gente vai dar uma folga pra galera, para que todos possam pegar aí, para depois a gente não ter que ficar repetindo. Mas nos próximos vai ser bem certinho mesmo aí. É só pra galera ir entrando, a gente sabe que é o primeiro encontro. Então, só mais aí uns 2, 3 minutinhos aí. A Ida Tardino levantou a mão, quer fazer alguma pergunta? Enquanto isso, galera, vai utilizando aí o chat, botando o nome, qual igreja você pertence, sede, para a gente interagir. Galera de Mesquita, Macaé, Bento Ribeiro. Macaé tem peso aí, ó. Nova Friburgo, Caxias também. Galera da sede. Mineral. Legal, legal. E aí, Isa, voltei. Tive um probleminha lá com o carro, mas já resolvi. Vamos começar? Acho que sim, a gente já pode. Então, beleza. Pessoal, boa noite. Para quem quem não estava aqui no início, meu nome é Paulo, a Raíza também junto comigo, mais alguns colegas aí, mais alguns irmãos. Boa noite. Nós vamos organizar aqui e queremos apresentar para vocês hoje o Clube Leitura e Graça. É um pouco ofegante que eu subi 4 lances de escada. Deixa eu apresentar aqui para vocês a tela. Bom, então vamos lá.
Vamos lá, pessoal. Clube Leitura e Graça. Primeiramente, boa noite a todos. Então, sejam bem-vindos. É um prazer que tanta gente tenha se interessado pelo clube, por esse projeto que a gente explicou assim um pouquinho em alguns retiros, explicou um pouquinho pelo vídeo que a gente gravou de divulgação. E fico muito feliz que todos tenham se interessado e estejam participando aqui com a gente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é o projeto, o que inspirou esse projeto, quais são os nossos objetivos e a gente vai conversar um pouquinho e explicar como é que vai funcionar. Então, o Clube Leitura e Graça. Deixa eu abaixar aqui. O Clube Leitura e Graça nasceu um projeto já há muito tempo vem brotando no meu coração e tocou também o coração de outras pessoas. É um projeto que eu já vinha sentindo há bastante tempo, que era uma necessidade para a gente, porque muita gente tem dificuldade na leitura e a leitura, e nós enxergamos que a leitura é um ponto fundamental da vida cristã, visto que a nossa fé toda é baseada em um livro, que é a Bíblia Sagrada. Na verdade, é um conjunto de livros, né? 66 livros. E é muito importante na vida de qualquer cristão a prática e o hábito da leitura. Sobretudo, conseguir entender, ler, interpretar o que está se lendo. E o nosso objetivo aqui com o clube é permitir que essa graça divina, que opera através da leitura, que se revela a nós quando estamos lendo a palavra, quando estamos lendo também outros tipos de materiais que Deus pode usar, vários livros cristãos já falaram aos nossos corações, edificaram a nossa fé, nos ensinaram, nos estimularam a crer, nos ensinaram muita coisa. E através disso, Deus ele se revela a nós. É o que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que é um texto base aqui do nosso projeto. Então, esse clube ele surgiu com o intuito de difundir, então, entre jovens e adolescentes cristãos, esse apreço, resgatar isso, esse apreço pela leitura. Através desse clube, nós desejamos, então, apresentar esse caminho de crescimento espiritual, intelectual, que vai glorificar a Deus. Como é que vai funcionar, então, esse projeto? Antes disso, eu queria mostrar para vocês um vídeo. Deixa eu parar aqui de apresentar. Não sei se algum de vocês já viu esse vídeo, mas eu queria mostrar esse vídeo aqui para vocês. Vocês acham que eu gostava de estudar? Vocês acham que eu gostava de estudar? Claro que não, eu sou normal. Mas meu pai, um sábio, pedagogo, 3º ano primário, falou o seguinte: gosta de estudar não, meu filho? Eu disse, não. Sabe o que ele falou? Puxou o papai. Mas meu filho, eu não vou deixar você sem estudar. Eu não estudei, mas você vai estudar. Aí eu pensei, ai meu Deus, como eu odeio isso? Deixa que eu vou te ajudar. Um sábio, pedagogo, com tudo de psicologia, filosofia. Caraca, o cara manjava. Foi no supermercado, comprou uma enxada 3 libras, a maior do mercado, e me levou para capinar canavial. Na 3ª enxadada que eu dei, eu gritei, papai, ô papai, onde estão os livros? E ele disse, no final do canavial, meu filho. Nunca mais eu pensei em parar de estudar, irmão. Então, se o seu filho não gosta de estudar, canavial na criança. Pois é, tem algumas pessoas que não têm muito bem uma motivação para poder abrir um livro, para ler, para conseguir entender bem o que está lendo. Mas algumas pessoas têm uma metodologia, né, uma didática, né, uma pedagogia muito boa que consegue estimular a gente a ler. E qual é a sua motivação para ler? Qual é a motivação que você vai ter? Lembra uma coisa, tudo na vida a gente precisa ter uma motivação, né? Quando a gente senta para fazer alguma coisa, deixa de entrar numa rede social, deixa de sair com os amigos para abrir um livro para ler, a gente precisa de um estímulo. E para algumas pessoas uma enxada é um bom estímulo, né? Para você conseguir estudar. Para a nossa vida cristã, o que nos estimula a abrir a Bíblia Sagrada... Deixa eu pegar a minha aqui. O que vai estimular alguém a abrir a Bíblia Sagrada e buscar um envolvimento com Deus? A gente precisa ter uma motivação. O que vai estimular alguém a abrir outros tipos de livros?
e se dedicar à leitura todos os dias. Dedicar 10, 15, 20, 30 minutos. A gente precisa de um estímulo. E esse estímulo, ele muitas vezes vem, e aqui é a minha proposta também, nesse Clube Leitura e Graça, que a gente se estimule, sabendo que vocês têm um compromisso comigo, e eu tenho um compromisso com vocês. Pode deixar, vou compartilhar. Sabendo que vocês terão um compromisso. A gente vai conversar sobre o livro, sobre aqueles capítulos do livro, numa determinada data. Vocês sabem quantos dias vocês têm para ler aquele livro. Isso é um estímulo também, é um compromisso. Quando você pega um livro e fala assim, eu vou terminar esse livro aqui, eu vou ler um determinado livro. Aí você pega e começa a ler. Um dia você lê, outro dia você não lê. Um dia você está cansado, outro dia você teve um compromisso. Outro dia alguém te chamou para sair. Quando você vê, passou-se semanas, meses, e você largou o livro no meio. Isso é muito comum, muito comum. E quando você entra num clube de leitura, você acaba se estimulando. Não, olha, tem ali a Alessandra, tem o Alessandro, tem a Raíza, a Mariana, o pessoal todo está lendo, e você até tem com quem conversar sobre o assunto, né? O assunto que você está lendo. Isso nos estimula a ler também. Então, o clube também serve como uma motivação para vocês dedicarem um tempo do dia de vocês para sentar, ler, anotar, que a gente vai conversar um pouquinho mais daqui a pouco. E eu quero que esse clube também sirva para isso. Quero muito que esse ambiente aqui seja um ambiente que vocês se sintam à vontade para falar. É claro que, como é muita gente, a gente precisa organizar um pouquinho. Então, essa técnica aí de levantar a mão, que dá para fazer aqui no Google Meet, ou se a gente, porventura, mudar de plataforma, também tem como. Levantar a mão, a gente vai organizar um pouquinho. Eu vou ser o moderador no início, para a gente conseguir tornar a conversa fluida, né, organizada, para a gente conseguir desenvolver bem os nossos encontros. Tá legal? E aí, Raíza, quer comentar alguma coisa? Senão eu queria partir para aquele tópico que eu tinha comentado contigo. Não, pode prosseguir, não vou atrapalhar, não. Então, eu vou só... No final, eu faço algumas considerações e Show. pode seguir. Qualquer coisa pode me interromper. Mandei lá no chat, quem quiser o link lá. Eu joguei no YouTube e peguei. Aquele vídeo lá é muito bom. Então, pessoal, eu queria comentar com vocês o seguinte. Vocês sabem que existem diversos tipos de literatura. E tem um livro especificamente, que eu até já encomendei. Eu tenho ele em PDF e eu vou disponibilizar depois para vocês. Mas é um livro que ele é um clássico para vários clubes de leitura, inclusive começam por ele. É um livro chamado Como Ler Livros. Eu vou mostrar aqui para vocês a capa. Talvez alguns de vocês já tenham visto. Deixa eu ver aqui. Vou só mostrar para vocês rapidinho. E aí eu quero que vocês me digam se já ouviram falar nesse livro aqui. Como Ler Livros. Um guia clássico para leitura inteligente. Vocês já ouviram falar? Esse livro foi escrito por Mortimer Adler. Foi um cara que viveu no século passado, é um pedagogo, um cara muito inteligente, e é uma obra muito clássica. Muitos clubes de leitura começam por ele. Nós decidimos não começar por esse livro, que é um livro de 400 páginas, é um livro um pouco mais denso, porque sabemos que aqui tem pessoas, e aí a gente vai conversar disso um pouquinho melhor depois, mas nós temos pessoas aqui que estão acostumadas a ler, outras que não estão tão acostumadas assim, e seria um livro talvez um pouco mais pesado. Por isso eu decidi não começar por esse livro. Muitos aí nunca ouviram falar, né? Mas eu vou disponibilizar esse livro para vocês, quem tiver interesse, para poder acompanhar. E agora eu vou disponibilizar, vou mostrar para vocês, e aí eu quero que vocês tenham só um pouquinho de paciência, são 10 ou 12 minutinhos, mas é um vídeo bem dinâmico, que eu vou mostrar para vocês. Seria um resumo de tudo que está escrito nas 400 páginas desse livro, em 10, 12 minutinhos, mas é bem dinâmico, vocês vão gostar. Deixa eu apresentar aqui. Tela cheia. Presta bem atenção. Se não estiverem ouvindo, falem comigo, tá? Presta bem atenção, que é muito interessante.
Existe um livro que para muitos já nasceu um clássico, ele é considerado um fenômeno raro, é mais que um best-seller. Desde sua publicação em 1940, é aclamado como o melhor livro para orientar a compreensão de uma leitura. Quem conhece suas técnicas nunca mais lê da mesma forma. Apesar da fama, seu título causa um estranhamento. Afinal, por que pessoas alfabetizadas deveriam ler uma obra chamada Como Ler Livros? Editoras e livrarias têm se reinventado para atrair novos consumidores. São 3 problemas associados à leitura. O primeiro é saber o que ler, o segundo, em que sequência, e o terceiro, como. São 3 problemas diferentes. De cada 10 universitários brasileiros, 3 são analfabetos funcionais. For me, taking notes helps make sure that I'm hard about what's in there. Eu não acho que não há ninguém no mundo com tanto mérito nesse assunto do que Mortimer Adler. Mortimer, you're a smart guy. Why does it take you so long to read? Well, it sometimes takes me long and sometimes a short time to read a book. I can read 10 books in one day in the sense of inspecting them and finding out what they're about and putting them on my shelf for future reference. And deciding whether you want to read them or not. Carefully or not. But just as I can read 10 books in one day, sometimes it takes me 10 days to read one book, or even longer than 10 days, because I'm really working at it. I'm trying to make that book part of myself. I'm trying to find out everything it says and understand everything it means and think about and criticize what I've learned from it. Sejam bem-vindos ao Insight BP. No programa de hoje falaremos sobre o livro Como Ler Livros, o guia clássico para a leitura inteligente, obra de Mortimer Adler e Charles Van Doren. O original possui mais de 400 páginas dedicadas a ajudar pessoas comuns a ler melhor. Apesar do tamanho, Como Ler Livros possui seções curtas e fáceis de ler. Milhões de exemplares foram vendidos ao longo dos anos e no Brasil não foi diferente. Além do livro ser um guia de leitura, é um tratado de filosofia e educação. Logo no início, o destaque está na divisão dos 4 tipos de leitura: elementar, inspecional, analítica e sintópica. Falaremos sobre o aspecto principal de cada uma. Mas antes de continuar, é importante que você curta esse vídeo, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade e inscreva-se no canal, sempre teremos bons conteúdos por aqui. Leitura elementar. No primeiro nível, espera-se que o leitor consiga ler as frases. É a alfabetização, mas não do jeito que conhecemos hoje em dia. Mortimer Adler ressalta que para a leitura elementar é preciso ter prontidão para a leitura, prontidão física, prontidão intelectual e prontidão linguística. E como ter todas essas coisas? Buscando ter domínio do vocabulário e lidando com o contexto das leituras. Se você lê e consegue responder a pergunta, o que diz a frase? Esta etapa está concluída. If you follow me in this distinction between reading for amusement or entertainment, relaxation, and reading just for information, on the one hand, and reading for understanding, for deepening your mind, acquiring insight, then I think it's terribly important for each of us, for everyone, to find a number of books that are over their heads. Because if a person reads only books that are on the level of his head, he can't lift his head up. It's the books that are over one's head, the books which one only partially understands at first and must work at to understand more that can possibly elevate you. Leitura inspecional. A leitura inspecional é dividida em 2 fases. A primeira é chamada de pré-leitura ou sondagem sistemática. Neste caso, o intuito é descobrir o conteúdo do livro sem precisar ler do início ao fim. Adler recomenda que você se imagine tendo que colocar o livro em uma estante de uma biblioteca. Apenas folheando, você consegue responder de que tipo é o livro? É preciso saber o tipo para classificá-lo, então basta ler como se fosse um detetive. As dicas nesse caso são: examine a folha de rosto, o prefácio e o sumário, consulte o índice,
leia a contracapa e a sobrecapa. Examine os capítulos que parecem ter o conteúdo principal, folheie tudo, leia 2 ou 3 páginas finais e o epílogo. Depois de ler dessa forma, você saberá minimamente qual é o assunto. O próximo passo é decidir se vale a pena ler com calma e atenção. A segunda fase da leitura inspecional é a leitura superficial. Veja o que o autor diz. Ao encarar um livro pela primeira vez, leia-o sem parar, isto é, leia-o sem se deter nos trechos mais espinhosos e sem refletir nos pontos que ainda permanecem incompreensíveis. Isso quer dizer que devemos ler sem parar, até o fim, mesmo sem entender tudo. O entendimento completo fica para a segunda vez que formos ler. Nesse caso, já vamos ter uma noção panorâmica de tudo o que vamos encontrar. Talvez essa dica seja o que chamam de leitura dinâmica, por ser muito rápida e superficial. Adler defendeu que nenhum livro deve ser lido mais lentamente do que merece e nenhum livro deve ser lido mais rapidamente do que o aproveitamento e compreensão exigirem. Outra dica complementar é: se você já sabe o conteúdo, tudo bem ler mais rápido. Naturalmente, se o conteúdo é uma novidade, é necessário ler sem pressa de terminar, principalmente se for uma segunda leitura. Leitura analítica. A leitura analítica é muito exigente. Ao ler, é preciso ter 4 perguntas em mente. O livro fala sobre o quê? O que exatamente está sendo dito e como? O livro é verdadeiro em todo ou em partes? E daí? Mortimer Adler se preocupou em selecionar perguntas que comprovem o entendimento do que foi lido. O analfabetismo funcional consiste justamente em conseguir ler, mas não entender o que foi lido. Se após a leitura conseguimos dizer o assunto, resumir com nossas palavras, perceber se lemos algo que faz sentido ou não, compreendemos bem o que o autor quis passar. A última parte é pensar, e daí? Com essa pergunta estranha, o autor nos leva a refletir que diferença o conteúdo faz na nossa vida. Ler analiticamente é ler analisando, procurando respostas. Exige atenção, calma, cuidado e pesquisa. Não adianta chegar ao final do livro, dizer terminei e não entender nada. Existem também as leituras extrínsecas, que são as leituras de outras obras para ajudar na compreensão da obra principal que estamos lendo. Essas dicas estão direcionadas a livros teóricos. Livros práticos e de fantasia, por exemplo, possuem outras técnicas. A ficção, o teatro e as poesias, por exemplo, Adler sugere ler para ter experiências artísticas, de encontro com a beleza. Ao ler um romance, ele sugere não parar, ler tudo vivendo com os personagens, se colocando na história. Nesse caso, não lemos para ficar mais inteligentes, mas para ter uma nova experiência de vida junto com os personagens. Mas quando se trata de livros teóricos, que ensinam conceitos, o ideal é terminar a leitura sabendo mais do que no início. No caso dos estudos, uma dica que divide opiniões é a de escrever no livro. Alguns benefícios são: escrever pode te manter mais atento, mais desperto. Ler é pensar, e o pensamento também se expressa na escrita. Anotar ajuda a lembrar. Também é válido ler com um caderno ao lado, fazer resumos e anotar as frases mais marcantes. Os tipos de anotações são 3. A primeira é a estrutural. Adler recomenda que sejam respondidas as seguintes perguntas: qual o tipo do livro? O que ele diz? Qual é a estrutura e os conceitos dos argumentos? Ele ensina que é bom anotar as respostas no sumário mesmo. A segunda é a conceitual. Ao longo do livro vamos anotando as ideias que surgem. E a terceira é a anotação sobre como debater sobre o assunto lido. É a preparação de discussões e argumentos feitas em papéis à parte mesmo. É interessante marcar as páginas com os pontos mais importantes. Leitura sintópica. A leitura sintópica é o último nível, o mais avançado. Exatamente aqui deveriam estar os universitários, por exemplo, principalmente os que se dedicam a pós-graduações. A leitura sintópica relaciona várias obras. É a leitura analítica multiplicada. Exige a habilidade de lidar com vários livros para encontrar a relação entre eles.
Muitos autores diferentes escreveram o que pensaram sobre um mesmo tema. Cabe ao leitor colocar esses escritores para conversar. Por exemplo, Aristóteles, Sêneca e Santo Agostinho falaram sobre a felicidade, mas eles não viveram na mesma época. Então, é preciso que alguém leia cada um deles, entenda o que disseram e saiba reproduzir, percebendo onde concordariam e onde discordariam. Ao fazer a leitura sintópica, entendemos a mensagem que o livro passa dentro do contexto do pensamento universal. Isso é chamado de conversação civilizacional. Por fim, como Adler era muito didático, ele também elencou uma lista, que está na descrição desse vídeo, com os clássicos que todos deveriam consultar antes de ler. São dezenas de livros recomendados de vários tipos e épocas. O intuito era justamente dar ao leitor a possibilidade de escolher e de treinar. Como ler livros não fez sucesso apenas por ser um conjunto de regras de leitura, existe um ensinamento que fortaleceu a beleza da obra. Ler é conversar com o autor. Ele quis dizer algo aos seus leitores, resolver um problema, comunicar uma ideia, uma experiência. Ler é ter contato com o pensamento de quem já se foi, aprender experiências de vidas inteiras. Mesmo que não seja possível viver tudo que Machado de Assis ou Dostoiévski, por exemplo, viveram, é possível experimentar o que eles deixaram na literatura. Ainda existem 11 regras de leitura que Mortimer Adler deixou para ler melhor. Diga nos comentários desse vídeo se você quer a continuação. Conte também qual foi o último autor com quem você conversou e o que aprendeu. Se esse vídeo gerou valor para você, nos ajude a divulgá-lo. Curta, ative o sininho e inscreva-se no canal. Até a Pronto, pessoal. Minha intenção não é fazer propaganda da página, embora seja muito interessante esse resumo, mas a minha ideia era mostrar para vocês um pouco do conteúdo que esse... Opa, fechei minha câmera aqui. Um pouquinho do conteúdo que esse livro traz, que eu achei realmente fantástico. Eu acho que vai contribuir muito. Deixei o link aqui, vou mandar também depois lá no Telegram, para que vocês possam ver, rever, pegar algum ponto que talvez não tenha conseguido prestar atenção, talvez a internet tenha falhado, para vocês verem depois. Mas acho que deu para vocês sentirem qual é o clima, que eu gostaria de começar também aqui, esse Clube da Leitura, Clube Leitura e Graça. E a intenção é que quem tem muita capacidade de ler, quem já está acostumado a ler, consiga ter um local onde você possa conversar sobre algumas literaturas específicas que a gente vai apresentar. E quem não tem o costume de ler, ou quem não consegue entender muito bem, ainda está desenvolvendo esse hábito, essa capacidade, você também vai conseguir desenvolver. Eu vou voltar agora aqui para o nosso roteiro, e daria para falar muita coisa sobre esse livro aí, Como Ler Livros, mas eu vou deixar isso daí para uma outra oportunidade. Quem sabe ele não entra na nossa lista de livros aí até o final do ano, porque realmente eu acho que é fantástico. Mas como é um livro de 400 páginas, uma leitura um pouquinho mais pesada, eu não vou deixar para ser o primeiro livro do nosso clube. E aqui, deixa eu voltar aqui a apresentar nosso roteiro. Eu não sei se todos tiveram acesso a esse PDF. Nós montamos esse PDF, na verdade a Raíza montou brilhantemente. Que a gente fez basicamente um resuminho do nosso projeto e aqui a gente fez uma pequena introdução, né? E agora eu queria falar um pouquinho como o clube vai funcionar. O Clube Leitura e Graça, nesse clube nós leremos um livro por mês. Portanto, até o final desse ano, vocês terão lido 10 livros. Eu não sei quantos livros vocês costumam ler por ano. Alguns aqui, acho que faz 10 anos que talvez tenha começado algum livro. E quem sabe nunca terminou. Mas até o final desse ano, se vocês participarem até o final desse ano, vocês terão lido 10 livros. 10 livros com literaturas e conteúdos muito interessantes. Eu acho que isso daí já vai ser um ponto de partida para muita gente que não tem o menor costume, né? Tem gente que lê livro da escola, na faculdade, lê diversos livros, mas que não são aquelas leituras assim, que você está lendo para o seu acréscimo, para o seu crescimento pessoal, para o seu crescimento espiritual. São literaturas, como vocês viram aí no vídeo, são literaturas mais objetivas, mais práticas, que servem para te formar como ser humano, servem para te formar na sua profissão, na sua escola,
tem outros objetivos, não uma literatura que você lê por prazer, uma literatura que você vai ler para o seu crescimento espiritual, para o seu desenvolvimento pessoal. E esse tipo de literatura é muito interessante porque te enriquece. E vai ser uma proposta um pouco diferente do que um livro paradidático que um professor, de repente, indica na escola, na faculdade. Vai ser uma proposta um pouco diferente. Continuando aqui, então será um livro por mês. Nós iremos nos reunir aqui online, sempre às terças-feiras. Hoje, excepcionalmente, eu coloquei na quinta, porque estava acontecendo agora, durante essa semana, os retiros de carnaval. Então, durante esse período, o pessoal estava no retiro, não tinha como participar. Eu deixei, então, para começar um pouquinho depois. Na quinta-feira, hoje seria só a inauguração e a gente vai marcar, então, os próximos encontros. Serão, então, por mês, 2 encontros, né? Um a cada 15 dias. E nesses encontros eles vão durar cerca de 1 hora e talvez estendendo no máximo até 1h30. Eu sei que no dia seguinte tem gente que precisa trabalhar, eu mesmo preciso trabalhar, vim agora de um trabalho, amanhã de manhã já tem outro, e a gente tem os seus compromissos, então eu vou procurar seguir bem à risca esse horário. Se der o nosso horário, no máximo, estourado, 10h30, e a gente não tiver conseguido atingir o objetivo, vamos deixar para a próxima reunião, para não atrasar e também não prejudicar ninguém, tanto de não perder o conteúdo que a gente vai conversar durante o clube, quanto também não estender demais e as pessoas acabarem perdendo a hora no dia seguinte, e etc. Tá bom? Então serão sempre às terças-feiras, marquem no calendário de vocês, e será quinzenal. Então nem toda terça-feira você ficará ocupado com o clube da leitura, mas a cada 15 dias. Sobre os livros, né? Os livros que serão abordados no Clube de Leitura e Graça foram escolhidos, primeiro, a dedo, e de acordo com a seguinte classificação. Serão basicamente 3 categorias. A primeira categoria serão dos cristãos clássicos. A segunda são livros de teologia. E a terceira são livros de cultura geral. A cada trimestre, então, completaremos 3 livros. Um de cada categoria. No nosso cronograma, vamos iniciar, eu acho que faz todo sentido, um clube da Igreja da Graça, aqui do JQV, começar com o livro Como Tomar Posse da Bênção, do missionário R.R. Soares. Eu vou falar um pouquinho, tem um resuminho depois, vocês também vão ter acesso, mas basicamente é um livro que não é muito grande, é um livro que tem uma linguagem muito acessível, principalmente para quem não está acostumado a ler, e é impressionante quantos de vocês são da Igreja da Graça, alguns até nasceram na Igreja da Graça, e nunca leram o livro Como Tomar Posse da Bênção. Esse livro é um clássico cristão, independente se é da Igreja da Graça ou não, é um clássico cristão, do Brasil e do mundo. É um best-seller. Então, assim, acho que é um livro muito interessante para a gente começar. Um livro que fala sobre fé. Depois eu vou falar um pouquinho mais dele. O segundo livro, que eu... quem já leu, na mesma proposta que vocês acabaram de ver aqui no vídeo. Quando você tem a sua primeira leitura, muita coisa passa desapercebida. Você faz, às vezes, uma leitura um pouco mais rápida, às vezes alguma coisa falta. Na sua segunda leitura, você vai colocar um outro ritmo. E a leitura aqui no Clube do Livro vai funcionar um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Muitos de vocês só pegam o livro e vão lendo. A leitura aqui vai ter uma proposta um pouquinho diferente. Eu já vou explicar. O segundo livro que eu proponho aqui para vocês é um livro que seria para abril. E é um livro que tem um título muito provocativo. Para alguns, talvez soe um pouco estranho, mas é um livro chamado Em Defesa do Preconceito. Paulo, mas como assim? Hoje em dia, quem defende o preconceito? Pois é, tem um cara chamado Theodore Dalrymple. Esse autor, o título, na verdade, ele é muito provocativo, mas o conteúdo do livro é extraordinário. E vocês vão ver no próximo mês, então, em abril. Ele é um livro extraordinário, ele fala bastante sobre o tema, depois tem um resuminho. Em maio, será um livro da categoria de teologia, Como Integrar Fé e Trabalho, do Timothy Keller e Catherine Larry, acho que fala assim. Então será um livro de teologia. Com isso a gente vai completar as 3 categorias. Vou mostrar agora para vocês um pouquinho. E junho? Está bloqueado. Você só vai descobrir se continuar no clube. E julho? Mesma coisa. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Paulo, mas eu preciso continuar o livro para descobrir? Precisa. E se você abandonar, que nem você costuma abandonar os seus livros, vai ficar sem saber. Que nem você faz com os seus livros. Fica sem saber como é que funciona. Olha, agora pensando um pouquinho naquele vídeo que a gente acabou de ver. Foi um vídeo que falou muito sobre as técnicas de leitura. E aqui está um diferencial também do nosso clube.
Aqui no clube eu quero estimular muito que vocês não apenas leiam, mas que vocês anotem. Se vocês estiverem com o livro físico, vou dar algumas dicas aqui para vocês. Se estiverem com o livro digital, também algumas dicas. Mas eu quero que vocês anotem palavras interessantes. Vou falar aqui tópico por tópico. Algumas dicas que já foram faladas naquele vídeo, algumas que são um pouquinho diferentes. Mas se você estiver com o livro físico, e aqui deixa eu até fazer uma ressalva antes disso, toda quinta não, será toda terça-feira. Silva Santos, de Silva Santos. E aqui deixa eu fazer uma ressalva. Nós trabalharemos com livros digitais e físicos. Alguns desses livros, deixa eu até adiantar, nós temos o PDF. Então, para os próximos meses, nós temos o PDF do... nós conseguimos, não conseguimos? Do Timothy Keller? Como Integrar Fé e Trabalho? Conseguimos, Jair? Acho que sim, né? Já não lembro. Eu peguei tanto... Não, como Integrar Fé e Trabalho a gente não conseguiu, mas a gente vai dar um jeito. A gente vai tentar, vamos tentar. De qualquer forma, tem 2 meses aí também, se tiver, tem tempo também para conseguir adquirir. Para o próximo mês, esse livro Em Defesa do Preconceito, nós temos o... Aí, ó, tá aí, ó. Mostra aí para eles, Raíza. Quem estiver vendo ali, aquele livro vermelhinho, Como Integrar Fé e Trabalho. A Raíza tem, já leu, né? Falou muito bem desse livro aí, vai ser bem interessante. O livro de abril, eu tenho PDF. Então, vou conseguir disponibilizar para vocês no próximo mês. O Como Tomar Posse da Bênção, a gente não consegue disponibilizar o PDF. Mas é um livro que em toda Igreja da Graça você consegue, acho que é 10 ou 15 reais esse livro. É bem baratinho, bem acessível. E acho que não vai ser difícil para o pessoal conseguir. Agora, no próximo domingo, né, praticamente em toda Igreja da Graça tem. Voltando aqui, então a gente vai trabalhar com livros físicos e digitais, de acordo com a sua preferência e possibilidade. Paulo, eu não consigo comprar o livro físico. A gente vai ver se consegue o PDF de algum livro, ver se consegue disponibilizar para vocês. Agora, consigo comprar o livro físico, prefiro o livro físico. Vamos lá, então. Para as dicas agora para a galera com o livro físico. Tenha sempre em mãos uma lapiseira e um marca-páginas. Quando possível, também tem uma borracha e um marca-texto. Tem gente que não gosta de marcar o livro. Paulo não gosta de rabiscar, eu acho feio. Tem gente que gosta. Mas o que é mais importante aqui? Eu quero que durante a leitura, vocês, tendo a oportunidade de alguma frase, algum parágrafo tenha chamado a atenção de vocês, que vocês destaquem esse texto. Paulo, não gosto de rabiscar livro. Então você faz o seguinte, pega um caderninho, uma agenda, e anota. Pega um caderninho direcionado para o Clube da Leitura, para o Clube Leitura e Graça. E separa e anota aquela frase. Se foi algo que te marcou, se foi alguma ideia, alguma palavra diferente, faz isso. Faz uma anotação, escreve lá, transcreve, se for o caso, alguma frase que te marcou. Se aquilo lá realmente foi importante para você, vale a pena destacar. Segunda dica é justamente essa. Circule e pesquise palavras que você não conheça. De repente, o livro vai citar algum autor, alguma fonte, algum pesquisador que você nunca ouviu falar. Então, pelo menos você pode ir lá dar um Google com o nome da pessoa e procura saber de quem exatamente está sendo falado. É mais uma dica para você conseguir entender o livro como um todo. Utilize marca-texto ou lapiseira para sublinhar as informações que você julgar importante. Como eu disse, algumas pessoas gostam de fazer isso e a gente estimula que faça mesmo. Mas quem não gostar, pode também transcrever. Também tem essa opção. E aqui é outro ponto. Escreva suas percepções e dúvidas sobre os pontos que você considerou. Você marcou, sublinhou alguma coisa, um parágrafo, alguma frase, e aquilo ali te gerou alguma dúvida. Pega no seu caderninho e faz uma anotação. Capítulo 1 do livro Como Tomar Posse da Bênção. Marcou alguma frase, destaca aquela frase. Ou você escreve no próprio livro, ou então nesse caderninho. E coloca essas dúvidas, percepções que a gente tem interesse, tem um grande interesse de conversar sobre elas no Clube Leitura e Graça. E aqui está um ponto que não pode faltar. Vou até fazer a minha marcação aqui. Eu gostaria que todos fizessem um breve resumo ao final de cada capítulo. Paulo, isso vai dar trabalho. Eu sei. Paulo, isso é chato. Eu sei. Talvez para alguns seja chato. Paulo, eu gostaria só de ler o livro. Posso? Olha, você pode. Mas você vai perder um pouco da nossa proposta. Não é fácil você sintetizar uma ideia. Você pegar 10 páginas e sintetizar em um parágrafo. Isso tudo é uma capacidade que você vai desenvolvendo.
Eu gostaria muito que todos desenvolvam essa capacidade. Às vezes você não vai lembrar das 10 páginas, mas do seu resumo que você produziu, a partir do seu pensamento, da sua compreensão que você produziu sobre aquele capítulo, aquele parágrafo você vai guardar. Eu gostaria muito que talvez até você pegue esse parágrafo e compartilhe com a gente depois no clube. Acho que seria muito interessante. Sobre o mesmo capítulo, vocês vão perceber que eu vou ter uma percepção, eu vou conseguir resumir de uma forma. O ateliê, é isso? Não sei. A Alessandra, a Amanda. Eu vou mandar esse prospecto lá no clube, lá no Telegram, tá bom? Mas vocês vão perceber que cada pessoa vai destacar alguma coisa daquele capítulo que foi a sua percepção. E vai ser muito interessante a gente conversar sobre essas percepções no Clube Leitura e Graça. Pode ser em tópicos, ou pode ser em poucos parágrafos. Como são, por exemplo, o Como Tomar Posse da Bênção. São 21 capítulos. São capítulos bem curtinhos. Mas com 21 capítulos, então você vai fazer 21 pequenos resumos. Pode ser em tópicos, como eu falei, ou em um parágrafo, pelo menos um parágrafo. Tenta construir pelo menos um parágrafo para resumir qual é a ideia que você consegue extrair daquele capítulo. Esse exercício, vou te falar, vai ser um dos exercícios mais importantes desse Clube da Leitura. Isso, inclusive, vai facilitar para a gente conseguir compartilhar as ideias uns com os outros. Você imagina, temos aqui 68 pessoas, 70 e poucos que entraram lá no início, 80. Você imagina as 80 pessoas começando a tirar da cartola agora as suas percepções. Acho que é um pouco mais fácil se vocês já tiverem anotado antes. E pode até ler na hora e incrementar alguma coisa durante a nossa conversa, mas seria muito bom para ter um norte. Isso vai otimizar também a nossa conversa. Aqui tem outro ponto também. Nós vamos estipular sempre uma meta, um número de páginas por dia. Então, todos os dias, vocês sabem que terão um determinado número de páginas para conseguir cumprir o nosso cronograma. Então, até o final desse mês, a gente vai ler o Como Tomar Posse da Bênção, e para isso, vocês vão ver lá que a gente vai precisar ler de 3 a 5 páginas por dia. Não é muita coisa, mas não é só ler. Você vai ler 3 a 5 páginas por dia e vai ter esse exercício, que é um exercício intelectual, de você resumir o capítulo. Então, tenta sempre cumprir essa meta, para não ficar acumulando, senão você deixa de ler um dia, deixa de ler 2, quando você vê, eu tenho que ler 15 páginas e começa a enrolar um pouquinho o cronograma, e você pode acabar ficando um pouco para trás. É claro que você vai aproveitar muita coisa, mas você pode acabar ficando um pouco para trás, sem necessidade. Sempre tentar cumprir esse cronograma é importante, é uma disciplina que a gente precisa desenvolver. E aqui está um outro ponto muito importante: não abandone o livro antes de finalizar ao menos o capítulo que estiver lendo. Às vezes você está lendo um capítulo e você quebra. Minha mãe me chamou para ir no mercado, ou eu preciso fazer alguma outra coisa, alguém ligou a televisão, alguém te chamou no WhatsApp. Inclusive, outra dica que não está aqui escrita: quando você estiver lendo, tem pessoas que realmente não conseguem entender nada se não anotar. Quando você estiver lendo, uma dica: pega o seu telefone e desliga. Isso vai te ajudar muito a não se distrair e vai otimizar a sua atenção durante a leitura. Se você estiver lendo pelo celular, coloca no modo avião. Você vai dedicar ali para 5 páginas, você vai dedicar ali uma meia hora, talvez, um pouco mais, 1 hora, quem sabe. O que é 1 hora do nosso tempo? Se alguém estiver precisando, alguém vai chamar, vai bater na sua casa, vai ligar no telefone da sua casa, vai ligar para o seu vizinho. Se alguém estiver morrendo, vão te ligar. Mas você desliga o telefone para você não se distrair. E para livros digitais, já estou terminando, pessoal. Para livros digitais, nós temos a seguinte dica. É basicamente a mesma coisa, e só vai ter a exceção que você não vai utilizar lapiseira para marcar o livro digital. Mas você pode, inclusive, ter um caderninho, você lê no livro e pode anotar no caderninho, ou você pode utilizar a própria tecnologia, o celular, um tablet, um computador, para você fazer as suas anotações. Por exemplo, no computador você consegue fazer a seleção no PDF, se for o caso. Utilize os recursos, então, do celular, do tablet, do iPad, Kindle, que você tenha para marcar os textos que foram importantes e para fazer as suas anotações. Para resumir os capítulos, você pode utilizar uma agenda, um bloco de notas, um caderno físico mesmo, se você preferir. Aqui tem um resuminho do Como Tomar Posse da Bênção. Basicamente para exprimir a ideia, né? Por que esse livro é tão importante? Já falei para vocês, o livro que o missionário Soares escreveu é um livro basilar da fé.
fala sobre como exercitar a fé. E eu vou mandar para vocês. Eu gostaria que todos lessem. Que horas são? Será que dá tempo de a gente ler? 10 minutinhos aqui. Vou ler aqui rapidinho, tá? Deixa eu aumentar aqui. Sobre esse livro, Como Tomar Posse da Bênção. A maior evangelização que o ministro pode conseguir é a de levar o ser humano a conhecer, amar e servir ao Senhor nascendo de novo, sendo cheio do Espírito Santo e desfrutando de todas as bênçãos que o Senhor Jesus providenciou em sua morte no Calvário. É preciso deixar de praticar a fé da sorte e começar a praticar a fé real. Faz-se necessário deixar de orar para ver se algo acontece e passar a receber aquilo que se busca, como afirmou o Senhor Jesus. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Mateus capítulo 7, versículo 8. Aprenda o que realmente significa crer em Deus, a enfrentar as situações e sair vencedor. Ter e usar, e também desfrutar tudo que Cristo comprou para nós. Se o preço pago foi alto, é porque temos um alto valor para Deus. Não há quem pague muito por algo desprezível. Pelo contrário, para o que vale muito, não se medem esforços. Isso foi o que o Senhor Jesus fez ao morrer por nós. Então está aqui uma síntese desse livro. Aqui embaixo vocês vão ver esse símbolo. Não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas esse símbolo... Acho que não estão vendo o meu mouse não, né? Aqui tem um planejamento, então. Você vai ler de 3 a 5 páginas por dia para conseguir completar. 3 a 5 páginas nesse livro específico é basicamente um capítulo por dia. Tá? Aqui embaixo nós também colocamos uns 3 links que vocês podem adquirir o livro, fora na própria igreja, que tem lá a áreazinha do patrocinador. Às vezes tem várias pessoas da igreja que também são as formiguinhas do Shopping do Povo, também vocês podem adquirir. Na Amazon, na livraria da Família Cristã, tem outras opções também pela internet. Nós colocamos aqui pelo menos 3 opções para vocês adquirirem. Alguém perguntou alguma coisa aí? Aísa, qualquer coisa você vai respondendo a galera no chat, tá? Para eu não atrasar aqui mais. O segundo livro é um livro bem provocativo. Em Defesa do Preconceito, do Theodore Dalrymple. Vou ler aqui um breve resumo desse livro. Imagino que seu pensamento ao ler esse título seja: lá vem polêmica. Mas calma. Embora o título seja um tanto quanto polêmico, o livro não é. Caro leitor, um dos objetivos dessa leitura é levá-lo a abandonar o seu preconceito com a palavra preconceito, ou, no mínimo, mudar a sua visão sobre ela. Afinal, atualmente ela vem carregada de um sentido pejorativo, trazendo em nossa mente outras palavras como racismo, homofobia, uma pessoa bitolada e por aí vai. Nunca pensamos na palavra preconceito acompanhada de imagens positivas. A partir desse pressuposto, o autor nos propõe uma reflexão. Para a vida se tornar viável, ela depende de ideias preconcebidas. Portanto, saber quais preconceitos devem ser abandonados e quais devemos reter faz-se imprescindível para quem deseja viver em uma sociedade livre para pensar e agir. E aí, gostou? Bora perder o preconceito com o livro e lê-lo? Com esse livro serão 6 a 7 páginas por dia. A gente só conseguiu achar, por enquanto, em um site, que é da Amazon, mas a gente vai acabar procurando e ver se consegue disponibilizar em outros sites, né? Outros links. Se vocês também conseguirem achar, compartilhem com a gente. Isso aqui é para comprar o livro físico, né? Porque o PDF dele a gente já tem. A gente vai disponibilizar para vocês também. Aqui eu, por exemplo, sou um fã do livro físico. Não sei se vocês são também. Eu prefiro muito mais um livro aqui na minha mão, que eu pego, escrevo, rabisco, coloco o marcador de páginas, carrego para cima e para baixo. Quando eu estou no livro, não tem nenhuma notificação no livro, eu prefiro. Mas cada um tem a sua preferência e a gente vai disponibilizar. Por último, o livro agora do mês de maio, daqui a 2 meses, do Timothy Keller, Como Integrar Fé e Trabalho. E aqui a gente já está terminando. Sobre esse livro. Então, é bem provável que, como cristão, você tenha encontrado vários dilemas em relação ao seu trabalho. Aliás, esses dilemas não se restringem apenas a cristãos e atingem qualquer pessoa, independente do que ela creia. Para ficar mais claro, listaremos alguns desses impasses em relação à vida profissional. Qual é o propósito do trabalho? Para manter-me fiel a meus valores?
posso manter-me fiel aos meus valores e ainda assim crescer profissionalmente? Como usar as minhas habilidades em uma vocação que tenha sentido e propósito? Como eu posso encontrar sentido e servir as pessoas em um ambiente de trabalho impiedoso e voltado para o resultado? Como eu posso fazer as difíceis escolhas que devem ser feitas ao longo de uma carreira de sucesso? São questionamentos que em algum momento passarão por nossas vidas. E se não soubermos como tratá-los sob uma perspectiva cristã, ficaremos paralisados. Foi pensando nesses e em outros questionamentos que Tim Keller escreveu esse livro. O aconselhamento é um dos principais objetivos do autor. Com isso, Tim Keller mostra que o nosso trabalho pode e deve estar a serviço do reino de Deus. Então, bora abandonar a ideia de que trabalho é uma invenção do diabo ou até mesmo uma consequência do pecado e vamos ler? Esse livro, no nosso planejamento, seriam de 8 a 10 páginas por dia. E tem 2 links aqui para vocês adquirirem esse livro. No final, nós criamos então o grupo do Telegram e com esse PDF vocês conseguem clicar nesses símbolos, né? E ter acesso tanto à página que nós criamos no YouTube, que basicamente a nossa ideia seria de compartilhar os vídeos relacionados aqui à leitura, de repente algum vídeo que a gente grave ou das próprias reuniões mesmo. E com isso a gente consegue trocar informações lá no grupo do Telegram e do YouTube, compartilhar mais algumas informações para a gente poder divulgar. Então, tá bom? Esse PDF vai estar acessível para vocês, a gente vai mandar lá no grupo do Telegram. Essa reunião aqui, inclusive, está sendo gravada, tá? Então a gente vai disponibilizar também depois dessa reunião, talvez lá no YouTube. Vamos ver, de repente, se alguém ficou sem internet ou caiu a internet, não pôde estar nesse momento, porque hoje talvez foi um dia um pouco imprevisível, a gente marcou muito em cima da hora. A gente vai disponibilizar também para vocês terem acesso, tá bom? Eu vou agora abrir para o pessoal falar, a Raíza também, se quiser falar. Eu já falei bastante. Eu fecho, pode ser? A gente abre para pergunta e eu faço fechamento. Perfeito. Então, pessoal, Stephanie está na fila aí. Stephanie Maria, levantou a mão. Pode abrir o microfone. Stephanie? Stephanie até baixou a mão. Não, baixou não, tá ali. Stephanie, fala com a gente aí. Eu acho que a Stephanie está offline. Então vamos lá. Quem mais aí? Alguém tem mais alguma dúvida? Queira perguntar? Queira comentar alguma coisa? O que acharam do projeto? Se tem alguma sugestão? Fique à vontade. Galera, não existe dúvida boba, hein? Então essa é uma das lições aí. A gente tem que ir para responder qualquer dúvida. Mateus de Jesus. A Stephanie está papando mosca aí. Mateus, abre o microfone. Então, boa noite a todos. A minha dúvida nem é uma dúvida em si, né? Eu queria saber só que eu estou um pouquinho ansioso para esse projeto. Eu queria saber quando que a gente vai começar. Se eu já li um livro aqui em casa, eu já posso começar a ler, entendeu? Quando que a gente vai dar o início a isso tudo? Então, hoje é o dia inaugural, né? A gente combinou, estava conversando com a Raíza, acho que para a gente conseguir fazer, terminar agora até o final desse mês, o nosso primeiro encontro oficial para a gente trabalhar o livro será no dia 15. Então, daqui até o dia 15, a gente precisa ver aí quantos capítulos. Raíssa, você pode dar uma olhadinha quantos capítulos a gente vai conseguir trabalhar no dia 15? A meta... Você está com o PDF aí, não tá? Dá uma olhadinha para a gente e me fala. Então, o primeiro encontro será no dia 15 e o segundo encontro desse mês, que será o último para a gente trabalhar os assuntos, será no dia 29. Deixa eu ver aqui, só conferir o calendário. O calendário agora não quer abrir. Rebelde. Cerca de 12 capítulos. 12? De Então, 12 a 13. Começando amanhã. Começando amanhã. É amanhã. Show, amanhã mesmo, galera, já pode começar. Paulo, mas eu só vou conseguir o livro no domingo, quando for lá na igreja. Não tem problema. Começa assim que você puder, pode começar. São 3 a 5 páginas por dia, então de repente vai ter algum dia que você vai conseguir ler 2 capítulos, talvez 3, e vai conseguir acelerar um pouquinho para alcançar a gente. Se não conseguir alcançar para o primeiro encontro, até o segundo encontro você vai conseguir, com certeza. Tá bom? Ah, não consegui ler os 12 capítulos, mas, poxa, leu 10 capítulos, você vai conseguir aproveitar muito do nosso encontro. E
E Paulo, chegamos ao 10º capítulo lá na nossa conversa, na próxima reunião. E então tem que sair da reunião? Claro que não, pode ficar, pode acompanhar. Você só vai acabar boiando um pouquinho se você não tiver chegado naquele estágio da leitura. Beleza, Matheus? Então, dia 15 vai ser o nosso próximo encontro. É uma terça-feira, às 9 horas da noite em ponto. Eu estou separando todas as minhas terças, não colocando nenhum plantão, nenhum trabalho para isso. Beleza, obrigado. A Mariana aqui perguntou no chat, disse que não tem o Telegram. Quem tem é minha mãe, mas eu sempre estou com o telefone dela e aí é o que eu faço. Beleza, Mariana, você pode pegar e se atualizar, né, pelo Telegram então, da sua mãe. Qualquer coisa, entrar em contato com a gente. Na verdade, o número pelo Telegram, a gente preferiu não criar um grupo no WhatsApp, aqui só esclarecendo, porque o WhatsApp ele limita a 256 pessoas, e o WhatsApp, toda vez que alguém entra, a pessoa não consegue ver as mensagens anteriores. Já o Telegram é diferente. Se você sair do grupo e voltar ao grupo, a gente consegue configurar para que todos tenham acesso às mensagens anteriores. A gente não precisa ficar postando várias vezes e fica aquelas mensagens repetitivas. E outra coisa, quando a gente mandar o PDF, eu posso jogar o PDF no grupo do Telegram e o PDF fica salvo no Telegram. E eu posso apagar do meu telefone, se eu precisar de espaço e tudo, eu posso apagar do meu telefone e vocês continuarão tendo acesso. Já o WhatsApp, se eu apagar do meu telefone, vocês não têm mais acesso, vocês não conseguem mais baixar. Então tem alguns recursos que o Telegram ele acaba sendo superior ao WhatsApp e por isso a gente preferiu o Telegram. Obrigada. Oi? Mariana que falou? Beleza. Não, olha, obrigado mesmo. Deixa eu ver aqui quem está na fila. A Lara. Lara queria falar? Pode falar, Lara. Abre o microfone aí e fala com a gente. Lara Fabia. Não sei como fala. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber se as pessoas que não se inscreveram depois podem se inscrever e participar também. Então, Lara, a nossa intenção é que a gente conseguisse ter um grupo que a gente conseguisse trabalhar. Então, a princípio, eu imaginei que seriam menos de 100 pessoas. Acabou sendo 162, 164, não sei, pessoas. E eu acho que ainda vai aumentar um pouquinho mais. A nossa maior preocupação era com a plataforma. Então, por exemplo, aqui a gente conseguiu colocar no Google Meet, possibilitar, se hoje tivessem até 250 pessoas, não é isso, Raíssa? Até 250 pessoas a gente conseguiria colocar dentro da plataforma. Porque a gente conseguiu, enfim, conseguiu um recurso que vai durar só 14 dias. Então, talvez, não sei nem se para o próximo encontro acho que vai dar. Acho que vai dar, sim, para o próximo encontro vai dar. A gente vai ver direitinho uma plataforma que a gente consiga colocar todo mundo junto para participar. Então, nossa maior preocupação era essa, conseguir que todo mundo participasse da reunião. Pudesse falar, pudesse perguntar. E por isso a gente tentou, a princípio a gente iria limitar para 100 pessoas, por conta as plataformas, a maioria delas só limitam a 100, né? E Google Teams, Ellen, depois me manda mensagem lá no privado, para mim ou para a Raíssa, e manda pra gente um pouquinho mais. O Zoom, então, o Zoom ele possibilita também até 100 pessoas. Para a gente conseguir colocar mais de 100 pessoas, tem que pagar $50 por mês. Isso significa, em números atuais, né, mais de R$250 por mês só para nós nos encontrarmos 2 vezes. Isso acaba impossibilitando um pouquinho, porque ter R$250 por mês para pagar 2 encontros é um pouquinho caro. E a gente tem a fonte de renda própria. Quem está custeando isso aqui é o nosso próprio bolso. Então fica um pouquinho pesado. Pois é. É bem pesado. Então a gente está procurando ver o que é mais viável também para conseguir manter a longo prazo esse projeto. E não, por falta de recurso, também não limitar. Então, a princípio, a gente iria limitar para 100 pessoas, como vimos que vieram muito mais. A gente vai tentar limitar aí, eu acho que é 250 ou... Quanto que vai ficar o número real, Raíssa? Eu preciso dar uma conferida, mas é em torno aí de 150, 250 pessoas. Eu vou dar uma conferida aqui na conta. E a gente vai falar isso com vocês lá depois no grupo do Telegram, mas por isso é muito importante que vocês se inscrevam. Quem realmente quiser participar do projeto, se inscreve lá, preenche o formulário, para a gente ter uma relação de quem vai permanecer com a gente, também para a gente conhecer um pouquinho de vocês. Porque acaba que em todas as reuniões não tem como eu abrir o microfone para as 100 pessoas falarem ao mesmo tempo, senão a reunião vira
vendo uma desordem total. Então, a gente vai acabar abrindo para algumas pessoas falarem durante as reuniões, para compartilhar um pouquinho das suas percepções e tudo. E o link do formulário está lá no grupo do Telegram. Raíza, coloca aqui também nos comentários, que aí o pessoal tem acesso. Mas podem mandar as sugestões aí que a gente vai ver o que é mais viável e também vai ver o que dá para a gente aplicar. A Stephanie está de mão levantada há algumas horas, acho que não vai falar. Lara já falou. Lara, quer perguntar mais alguma coisa? Fica à vontade. Não era só isso mesmo. Então tá bom. Alguém mais? 300 pessoas no Google Teams? Vamos procurar isso daí. Alguém mais quer perguntar, quer tirar alguma dúvida? Comentar mesmo. Falar do projeto, o que achou. Se era o que vocês estavam imaginando, né? Porque às vezes a gente imagina uma coisa, quando chega é um pouquinho diferente. Alguém decepcionado? Alguém foi surpreendido positivamente? Aí, ó. Foi surpreendido. Alguém levantou a mão ali. A gente não tá te ouvindo, não. Você que tá com o login da Alessandra. Ellen falou que tá ansiosa e a galera gostou. É que eu tô muito animado. Show de bola. Quantos anos você tem? 9, 16 de julho vou fazer 10. Show de bola. Seja muito bem-vindo. E aqui, isso é uma característica muito interessante. Nós temos pessoas aqui com idades diversas, então seria interessante vocês preencherem o formulário para a gente ter uma noção de qual público a gente está trabalhando. Quem já está na universidade, quem está no ensino médio, quem está no ensino fundamental, quem já está na pós-graduação, quem já é pós-graduado, para a gente ter uma noção e também tentar adaptar um pouco o trabalho para conseguir atender todo mundo. Talvez, futuramente, a gente tente dividir em pequenos grupos. Aí vai depender também, inclusive, queria até fazer um convite. Se tiver alguém aqui que gostaria de ajudar a organizar também o clube, aí depois você manda mensagem para mim ou mensagem para a Raíza, que a gente vai abraçar com certeza, pessoas aí que sejam já da igreja, que já estejam já participando. Mas seria muito interessante. O trabalho, na verdade, o projeto ele é muito leve, mas ele tem algumas coisinhas para resolver. Quem quiser ajudar para participar, vai ser sempre bem-vindo. Qualquer ajuda é sempre bem-vinda. Várias dicas aí para quem vai fazer o TCC. O pessoal falou que está gostando do projeto. Que bom. Que bom. Também estou muito ansioso. Esse projeto aqui, na verdade, já surgiu no meu coração há muito tempo e vamos conseguir executá-lo agora. O pessoal que quiser falar aí, pode abrir o microfone, senão eu vou passar para a Raíza fazer o fechamento. Já estamos aqui há o quê? 1 hora? Cerca de 1 hora. E o objetivo é ser esse mesmo. Ó. 1 horinha, fechou a reunião, fechou, foi proveitoso, excelente. Mas aí a gente também não quer prender o pessoal por muito mais tempo, já são 10h30 da noite. Para alguns está cedo, para outros já estão começando já a pescar, porque amanhã vão trabalhar. Inclusive eu vou mandar também o PDF desse livro, Como Ler... A gente tem o PDF dele? Tem, né? Acho que a gente tem. Como Ler Livros? Acho que a gente tem, não tem, Raíza? Eu já não sei, eu consegui tanto PDF. Conseguiu. Consegui. Esse lá, você conseguiu compartilhar lá comigo. Show. Então a gente vai mandar também lá para vocês. Quem já, Paulo, estou acostumado a ler e tudo, e que já quero devorar esse livro, tá bom. Faça 2 leituras, então, paralelas. Esse Como Ler Livros e o Como Tomar Posse da Bênção. Só não deixe de ler o livro que a gente está lendo aqui no Clube do Livro, no Clube Leitura e Graça, para não se perder. Pessoal, se ninguém tiver mais nada aí para falar, para apresentar, comentário, pergunta, dúvida, eu vou passar para a Raíza. Tá bem? Então, Raíza. E aí, galera, tudo bem? Eu tô muito feliz. Tô vendo aqui o clube é bem eclético. Tô muito feliz, assim, eu não esperava. Tava conversando com o Cauã, né, Cauã? No início, 9 anos, vai fazer 10 anos daqui a pouco. Não esperava uma galera de 9 anos. Estou muito, assim, feliz, surpreendida positivamente. Tô vendo uma galera adolescente aí que ficou até o final com a gente. Nossa, enche meu coração de alegria. Acredito que também do Paulo. E o nosso intuito aqui é fazer com que vocês saiam daqui não apenas com conhecimento, mas um conhecimento que glorifique a Deus e que vocês saiam daqui amando mais a Deus. Eu queria terminar com uma palavra que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 8,
na parte B do verso 1, que diz assim: o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Então, mais do que conhecimento, a gente quer transmitir para vocês muito mais que conhecimento, mas algo que glorifique a Deus e que leve vocês a sair daqui amando a Deus, como pessoas capacitadas, como Paulo falou no primeiro, lá bem no iniciozinho, capacitados para toda boa obra, como obreiros aprovados aí, que vão saber servir ao Senhor em qualquer campo da sociedade, em qualquer área, na faculdade, na escola, onde você estiver, você vai estar apto para poder servir ao Senhor. Esse é o nosso objetivo com esse clube, e que vocês saiam daqui glorificando a Deus com conhecimento. Mas lembre, conhecimento sem amor traz orgulho. Então, esse é o nosso objetivo, que vocês conheçam, mas conheçam para glorificar a Deus. Valeu, galera? Eu quero terminar com uma oração. Lembrando, não esqueçam de preencher os formulários, o formulário. O formulário é muito importante para a gente poder conhecer o público que a gente está trabalhando, a quantidade de livros que vocês costumam ler por ano, para a gente poder também liberar aí os próximos trimestres. Fiquem com a gente, qualquer coisa pode botar lá no grupo, a gente está lá para poder auxiliar. Quem quiser, como reforço aqui, quem quiser ajudar, entre em contato com a gente vai tentar aí organizar para poder montar um grupo aí de ADMs, para poder nos auxiliar, porque a demanda é bem grandezinha, né? Embora não seja tão trabalhoso, mas requer algumas participações de outra galera aí com a gente, já visando o crescimento do grupo. Amém? Então era isso que eu queria falar com vocês, lembrando que o nosso próximo encontro, dia 15 de março, não sei se o Paulo comentou, nosso próximo encontro dia 15 de março, uma terça-feira, às 9 horas. Beleza, galera? A gente espera vocês. Eu quero finalizar com uma oração. Amém? Se você pode, feche seus olhos aí no seu lugar. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um, Pai, que pôde estar aqui conosco, que dedicou um pouquinho do seu tempo a participar desse projeto. E, Pai, eu quero te pedir que o Senhor, que o teu Espírito Santo fortaleça e que eles venham perseverar conosco nesse projeto que eu tenho certeza que nasceu do coração do Senhor e o Senhor ministrou aos nossos. Não foi algo que veio do homem, mas foi algo que veio do Senhor. Então, o que eu te peço é glorifique o teu nome através das nossas vidas, que nós possamos colher, Pai, cada semente que for plantada aqui, Pai, nós possamos colher os frutos que delas vão ser gerados, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Até o próximo encontro. Espero vocês. Aí a gente vai botar todas as informações lá no Telegram. Uma pergunta, o formulário, ele vai para o Telegram? Ele tá lá fixado no Telegram, o formulário. Tá fixado lá no grupo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Boa noite. Boa noite, galera. Tchau, tchau. Inclusive, Mariana, vai ser um meio da gente mandar o link também. Se porventura alguém tiver com dificuldade, a gente vai poder mandar o link por e-mail. Ok. Tchau. Tchau, gente. Eu também não vi. Eu cheguei no vídeo. Bom descanso. Boa noite. Acho que dá para interromper a gravação, Reisa. É isso que eu estava esperando.